E nesta manhã eu convido a você para nós lermos um texto sagrado da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 7. Mateus capítulo 7 e os versículos 13 e 14, onde está escrito assim a Palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Bendito seja Deus. Meus amados, quando Deus ele forma o homem, ele coloca no homem um livre-arbítrio, onde o homem tem direito a fazer as suas escolhas. Louvado seja Deus. E como nós vemos no texto sagrado, há uma decisão espiritual que o homem precisa tomar. A decisão mais importante que cada ser humano precisa tomar é a que alguém fará na vida, é a decisão sobre o seu destino eterno. O homem é quem vai escolher aonde ele vai passar a sua eternidade. Há uma escolha. Para tudo nesta vida nós temos direito de escolha. Escolhemos em quem queremos votar, escolhemos quem queremos namorar, quem queremos casar, a roupa que vamos vestir, a comida que queremos comer, porque Deus deu essa liberdade ao homem, a liberdade do homem fazer as suas escolhas. Mas a maior escolha que o homem precisa fazer na sua vida é a decisão sobre o seu destino eterno. Louvado seja Deus. E essa decisão supera todas as outras, onde a maioria das pessoas se concentra em uma base do dia a dia, as suas escolhas. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós vamos viver para sempre, e nós temos duas opções para viver eternamente: o céu ou o inferno. O céu, alegria eterna; o inferno, vergonha, desprezo e sofrimento eterno. Louvado seja Deus. E nesses versículos da palavra de Deus, Jesus nos está ensinando que há uma escolha muito séria que precisamos fazer, uma escolha que se tornará em uma finalidade eterna. E enquanto lemos a palavra do nosso Criador, ainda temos uma chance de, louvado seja Deus, mudar o nosso destino. Glória a Deus. Enquanto nós estamos vivos, é Deus nos dando a oportunidade de fazer a escolha certa. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã eu quero falar para vocês que Deus, ele nos coloca diante de nós, através da sua palavra, escolhas que nós devemos fazer. Glória a Deus. Existe na vida dois caminhos, duas estradas, duas opções, mas só uma delas é aquela na qual devemos andar. E hoje Deus quer nos mostrar qual decisão certa a ser tomada, nos mostrando nesse texto sagrado duas portas, dois caminhos, dois grupos e dois finais. Glória a Deus. Deus ele coloca diante de nós nesta manhã duas portas, e nós queremos falar dessas duas portas. A palavra diz que é uma larga e outra estreita. Eu quero falar nesta manhã da primeira, da porta larga. Na Bíblia, a porta larga simboliza caminho fácil, caminho cômodo, caminho prazeroso, que leva à perdição espiritual. Louvado seja Deus. É o caminho do pecado, da imoralidade, da falta de compromisso com Deus. Representa o caminho do pecado e da perdição espiritual. Aqueles que seguem esse caminho, glória a Deus, estão distantes de Deus e sujeitos às consequências das suas escolhas.
Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o caminho que conduz ao inferno. E o nome dessa porta se chama a porta do egoísmo. Louvado seja Deus, aonde o homem só pensa em si, aonde o homem só olha para si, aonde o homem só olha para os seus prazeres carnais, entrando por a porta larga. Louvado seja o nome do Senhor, onde ele vai encontrar prazeres momentâneos, glória a Deus, mas depois vem o arrependimento, mas depois ele não sacia os seus desejos. Louvado seja Deus, e permanece no vazio da tua alma. É essa a porta larga que o homem tem que entrado, deixando a porta estreita, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A porta estreita é a porta que conduz para a vida. Glória a Deus. A porta estreita é a porta que leva o homem para o céu. A porta estreita é a porta de renúncia. Glória a Deus. Talvez você esteja perguntando o que é que significa entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Entrar pela porta estreita é assumir um compromisso pessoal com Deus. Ninguém entra por essa porta por procuração ou por atacado. O relacionamento com Deus é individual. A Bíblia diz que cada um de nós prestaremos conta das nossas almas a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Cada um vai estar diante de Deus para ser julgado pelos seus pecados. Glória a Deus. Meus amados, então é um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento individual. Os pais não podem representar os filhos, nem os filhos representar os pais. A esposa não pode, louvado seja Deus, levar o marido consigo de carona. Nem o marido consegue levar a sua esposa, levar a sua mulher. Essa porta, o nome dessa porta é Jesus Cristo. Glória a Deus. Só quem entra por ela tem liberdade, tem provisão e tem salvação. Entrar pela porta estreita é reconhecer Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. A porta estreita não é uma instituição. A porta estreita é Jesus Cristo. Glória a Deus. A porta, ele mesmo disse em João capítulo de número 10, versículo 9: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Entrar por a porta estreita é entrar por Jesus Cristo, é renunciar os pecados. Glória a Deus. É viver uma vida de santificação, é viver uma vida que agrada a Deus. Isso é entrar pela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, entrar pela porta estreita é renunciar ao pecado. A porta está aberta para todos, mas não para tudo. A porta chamada Jesus Cristo está aberta para todas as pessoas, mas para encontrar com Jesus Cristo, o homem precisa, para ter uma vida santa como Ele, precisa renunciar aos seus pecados, deixar a vida de pecado, renunciar, glória a Deus, às farras, renunciar às orgias, à prostituição, o jogo, os vícios, as drogas. Para isso chama-se entrar pela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor, porque a porta está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Está aberta para a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. E só os arrependidos é que entram por essa porta. E louvado seja Deus. E não são os impertinentes que entram por ela. Na porta larga, muitos entram com suas bagagens de pecado. Louvado seja Deus. Mas muitos entram nessa porta com suas mazelas de pecado. Na porta larga, mas na porta estreita não. Na porta estreita, louvado seja Deus, vai entrar os remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Os salvos não amam o pecado, nem faz concessão à iniquidade. Aqueles que conhecem a Deus não vivem na prática do pecado. Então entrar pela porta estreita é viver para a glória de Deus. A glória de Deus é ver toda a vida cristã. A glória de Deus, nós nascemos, crescemos para a glória de Deus.
casamos, temos filho para a glória de Deus, trabalhamos e descansamos para a glória de Deus, fazemos investimentos, ampliamos espaços na nossa tenda para a glória de Deus, comemos e bebemos para a glória de Deus. Então entrar pela porta estreita, glória a Deus, é viver uma vida para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu te pergunto, como é que está a sua vida? Como tu tens caminhado? Que porta você tem entrado? A porta que tu tem entrado tem sido para a glória de Deus? Tem agradado a esse Deus poderoso? Tem, louvado seja Deus, levado esse Deus a ficar contente e ser agradado da tua vida? Bendito seja Deus. Se não, meu amigo, procura entrar pela porta estreita chamada Jesus Cristo. Então, meus amados, Jesus, ele nos mostrou duas portas, a porta larga e a porta estreita. Ele também mostrou dois caminhos. A palavra diz que é um estreito e o outro espaçoso. O caminho espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição e à morte. É o caminho que não exige renúncia nem mudança de vida. É o caminho que muitas pessoas têm trilhado por elas, porque não querem renunciar ao pecado, porque não querem deixar a bagagem de pecado para trás, mas vivem uma vida de escravidão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o homem que vive debaixo do pecado é escravo do pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. É o caminho que não exige renúncia de vida. Por esse motivo, infelizmente, muitos têm entrado por ele. Mas é importante lembrarmos que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, a escolha é nossa. Louvado seja Deus. Ou escolhemos o caminho estreito chamado Jesus Cristo, ou entramos pelo caminho espaçoso, aqueles que nos dá prazer momentaneamente, mas nos conduz a passos largos para a perdição. Bendito seja Deus. Onde o caminho espaçoso leva o homem que trilha nele. Aonde o caminho espaçoso pode levar o homem que trilha por ele? Primeiro, ao distanciamento de Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados e as nossas transgressões causam separação entre nós e Deus. Então o caminho da perdição separa o homem de Deus. Cada vez que você anda mais nesse caminho, mais longe de Deus você está ficando. Bendito seja Deus. O caminho espaçoso leva o homem à escravidão. A Bíblia, ela é clara quando diz que o homem é escravo do pecado. Está escrito lá em João capítulo 8, versículo 34. O caminho espaçoso, ele leva o homem à morte. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem anda no caminho espaçoso, o seu salário é a morte. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 5, que nós estávamos mortos em nossos delitos de pecados, quando andávamos no caminho espaçoso, mas um dia o Senhor teve misericórdia de nós. Aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. E agora Paulo diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos de pecado. Então, o caminho espaçoso conduz o homem para a morte. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, o caminho espaçoso separa o homem de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo de número 23: glória a Deus, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Vê aí o que é que o caminho espaçoso faz com o homem: destitui ele da glória de Deus. O homem fica sem ter direito à glória de Deus por causa que caminha no caminho espaçoso chamado pecado. Meus amados, e por último, o lugar que o caminho espaçoso conduz aquele que por ele caminha chama-se inferno. A Bíblia diz isso no Salmo de número 9, versículo 17. Ele diz que os ímpios
serão lançados no inferno, e todas as nações, todos aqueles que se esquecem de Deus. Enquanto que o homem caminha no caminho espaçoso, ele está caminhando a passos largos para o inferno, porque ele está agradando a carne e se distanciando de Deus. Ele está agradando a carne e se esquecendo de Deus. E todos aqueles que se esquecem de Deus, o destino, diz a Bíblia Sagrada, que é o inferno. É esses os lugares que o caminho espaçoso conduz o homem que entra por ele. Louvado seja Deus. Enquanto que no caminho apertado, Jesus nos ensina que é o caminho que nos conduz à vida é estreito. Não tem como levar a bagagem que o mundo nos oferece. Por isso que o homem precisa fazer uma renúncia, deixar a bagagem de pecado para entrar no caminho apertado chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. Precisamos lembrar que Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho que leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não entrar pelo caminho chamado Jesus Cristo. E esse caminho é o caminho estreito, é o caminho apertado, da qual o homem tem que renunciar à sua bagagem de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, está claro que a melhor opção é o caminho estreito, que também nos aponta para Jesus e seus mandamentos e suas orientações. Está mais do que claro que na escolha dos dois caminhos, meu amigo, eu te aconselho hoje a escolher o caminho chamado Jesus Cristo. O caminho apertado, mas é o caminho que nos conduz para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, falamos das duas estradas, falando das duas portas, falamos dos dois caminhos, mas o texto sagrado, ele nos diz ainda que há dois grupos. Glória a Deus, os muitos e os poucos. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz sobre muitos ou poucos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus, ele veio para dar salvação aos homens. Ele disse: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Então Jesus chamou a todos, mas infelizmente poucos têm escolhido. O grupo do pouco é aqueles que têm aceitado Jesus como seu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus tem chamado a muitos em todo o mundo, mas poucos estão disponíveis para ouvir a esse chamado. Em Mateus capítulo de número 11, versículo 28, Jesus, ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu amado, esse convite de Jesus, glória a Deus, poucos têm aceitado o convite do Senhor. Por isso Jesus falou nesse texto que nós lemos que há dois grupos: os grupos dos poucos e o grupo dos muitos. O grupo dos muitos são aqueles que vivem nas orgias do pecado, glória a Deus, que têm se esquecido de Deus. Meu amigo, eu lhe aconselho a você hoje fazer parte do grupo dos poucos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Não é porque Jesus está fazendo acepção de pessoas, é porque as pessoas têm rejeitado ao convite de Jesus. O caminho estreito, a porta estreita, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, e eu quero concluir nesta manhã dizendo para vocês que Jesus falou de duas portas, dois caminhos, dois grupos, mas também Jesus falou de dois finais. Glória a Deus. Jesus falou que um leva à perdição e o outro para a glória eterna. Bendito seja Deus. Dois finais: vida ou morte, céu ou inferno. Eu disse que o homem tem a capacidade de escolher o que quer para a sua vida, e hoje Jesus está lhe dando uma oportunidade de escolher céu ou inferno, vida ou morte. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tem decidido pela porta estreita, pelo caminho estreito, pelo grupo dos poucos e prudente, certamente viverá na dimensão do reino de Deus. A Bíblia diz
em Romanos, capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que escolhem a porta estreita. Nenhuma condenação há para aqueles que escolhem o caminho apertado chamado Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que aceitam o convite do Senhor. Nenhuma condenação há. Mas, meus amados, glória a Deus. Mas se você tem decidido pela porta larga, pelo caminho espaçoso, pelo grupo dos muitos e incrédulos, certamente viverá na dimensão do reino das trevas. E seu final é triste e horrível. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 15, se não me falha a memória. Glória a Deus, capítulo 20, se não me falha a memória. Então, meus amados, no grande trono branco, eles que caminharam pela porta larga, pelo caminho espaçoso, pelo caminho dos muitos, das multidões, bendito seja Deus, serão lançados no lago de fogo. É a Bíblia que diz, não é eu. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, se eu não estiver enganado, no versículo 15. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ali vai ser a segunda morte do homem, porque rejeitou o caminho estreito, porque rejeitou a porta estreita, porque rejeitou o grupo dos poucos, bendito seja Deus, e escolheu o final de trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir nesta manhã dizendo para você: as decisões que tomamos farão diferença em tocarmos em Deus ou não. Ir para o céu ou ir para o inferno depende da nossa decisão aqui na terra. Depende do que você vai decidir nesta manhã que você está ouvindo. Louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer, dar um conselho para você nesta manhã: escolha hoje o caminho certo, escolha o caminho de servir a Deus. Olhando para a sua vida hoje, Deus quer que você reflita sobre as duas portas. Qual você tem escolhido? Em qual porta você tem entrado? Na porta estreita ou na porta larga? A palavra nos mostra dois caminhos. Em qual caminho você tem trilhado? No caminho apertado ou no caminho espaçoso? Bendito seja Deus. A palavra nos diz que Deus chama muitos, mas poucos têm atendido. Eu quero lhe dizer para você do privilégio de ser um desses poucos. Glória a Deus. A vontade de Deus é que todos caminhem para o reino dos céus. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, cumprindo a missão que o Senhor nos tem dado: pregar este evangelho, mostrar a você as opções que você tem para poder entrar no céu. Caminho, porta estreita, caminho apertado, grupo dos poucos. Escolha a vida que o Senhor tem proposto para você nesta manhã. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa encontrar guarida no seu coração e que você possa crer que só entrando pelo caminho chamado Jesus Cristo você tem direito aos céus. Amém.